Fala galera conectada à TV Radiotech, está começando mais uma edição do Radiotech Entrevista e no programa de hoje contamos com a presença ilustre do professor James, palestrante da 4ª edição da Jornada Acadêmica. Olá professor, tudo bem? Tudo bem, bom dia para vocês também que estão nos assistindo, nos ouvindo. Bem professor, eu queria saber por qual motivo você veio palestrar aqui no nosso evento e quais são as suas pesquisas? Eu vim porque eu recebi um convite, o professor Ribamar, ele tem contato com a turma lá do Cefet Minas, especialmente na área de letras, e embora eu seja um professor de história, eu atuo também na graduação de letras e eu tenho contato com a turma de lá. Eu fui diretor do Cefet, no que a gente chama de Diretoria de Educação Profissional e Tecnológica de nível médio, durante 4 anos, então eu tive que aprender muita coisa, além do que eu sabia de sala de aula, convivendo com os meus colegas professores, professoras, alunos e alunas do curso técnico, e eu acho que foi um pouco por conta dessa experiência que eles me convidaram. Faço outras pesquisas também na área de história, mas mais para frente eu falo um pouquinho sobre isso. Certo. Bem, professor, você como palestrante daqui do nosso evento, como você enxerga esses eventos? Eu acho esses eventos muito importantes e muito instigantes. Acho que é sempre legal a gente ter um tempinho para parar para pensar sobre o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo essas coisas, né? Vocês sabem disso melhor do que eu, né? Quem está em sala de aula, quem está estudando aqui no CTF ou não, que a vida fica muito corrida e aí às vezes a gente começa a fazer umas coisas porque sempre foi assim, porque é o que dá para fazer. Parar, pensar, refletir, discutir, conversar, às vezes vir gente de fora que fala diferente da gente, é sempre uma oportunidade muito legal. E é um momento que a gente precisa também pensar, né? O Brasil está passando por um momento que eu diria que não é muito bom, mas exatamente por isso a gente tem que pensar o que é possível fazer para resistir às mudanças ruins e continuar propondo um caminho melhor para a nossa educação profissional e tecnológica. Certo. Professor, qual a importância disso para os estudantes e o que eles podem tirar desses eventos? Eu acho que primeiro sair um pouco da rotina, né, do dia a dia da sala de aula, do laboratório, da oficina, é sempre divertido. A escola fica um pouco diferente, até as roupas ficam diferentes, os uniformes, né, um monte de gente tem oportunidade, às vezes uma pessoa que nunca participa em sala das coisas, tem oportunidade de trabalhar, e pelas próprias discussões que são feitas, né? Conversar até, às vezes, os próprios professores e professoras da instituição, mas num outro espaço, numa outra relação, permitindo outras perguntas, né, que vão abrindo, para usar aí uma expressão clássica, vão oxigenando o nosso ambiente. Bem, professor, e sobre o tema da nossa 4ª edição, que é o espaço do profissional de nível técnico do sistema produtivo, o que você enxerga, o que você poderia falar sobre esse tema? Pois algumas questões que eu coloquei na palestra de abertura, na conferência de abertura, eu acho que esse é um tema muito importante para a gente. Acho que nós somos uma sociedade que tem uma dificuldade de valorizar o trabalhador, especialmente o trabalho profissional, né? O trabalho manual, o trabalho que usa a cabeça, mas usa também o corpo para realizar as coisas. E eu acho que esse processo de educação, uma semana como essa, faz a gente pensar da necessidade, primeiro, de reconhecer e combater esse preconceito que a nossa sociedade tem, como se quem trabalhasse no nível técnico fosse menor, né? Nós somos uma sociedade que gosta muito de um diploma, de ensino superior, por exemplo. E às vezes as pessoas acham que se você não tem um diploma de ensino superior, você não é uma pessoa completa, você não é uma pessoa digna, o que não é verdade, né? Existem formas diferentes de trabalhar o conhecimento, existem formas diferentes de trabalhar a realidade, de encontrar soluções para a realidade. Todo bom engenheiro sabe que sem um bom técnico a obra não anda para frente, né? Então é importante que a gente entenda que são atividades complementares, que todas elas são dignas, que uma não impede a outra, ninguém está proibido de seguir para o ensino superior porque fez um curso técnico, mas também não está obrigado. Eu acho que essa que é a grande questão que a gente precisa entender, porque muita gente se sente realizada, se sente feliz trabalhando no nível técnico, fazendo essas coisas, e
a gente precisa convencer a nossa sociedade não apenas que isso é digno, mas que isso é necessário. Nenhum grande país se desenvolveu economicamente, nenhum grande país se desenvolveu industrialmente sem valorizar os trabalhadores e trabalhadoras de nível técnico. Certo. Você falou muito sobre técnico de ensino superior. Fale um pouco sobre a relação existente entre esses dois ensinos. Olha, eu acho que há uma relação ruim e uma boa, né? A relação ruim é quando se estabelece uma espécie de competição, como se a gente tivesse que dizer qual que é melhor do que o outro. Acho que até o termo que a gente usa, né, ensino superior, já aponta um pouco para esse tipo de colocação. Mas há também uma relação que pode ser uma relação muito positiva quando a gente pensa na ideia da circulação de saberes. Num ambiente, por exemplo, em que você tem, né, numa instituição de educação em que você tem o espaço universitário e você tem o espaço de nível técnico, como é, né, o caso aqui, a gente precisa pensar muito nessa circulação de saberes, nas oportunidades que se abrem, as pesquisas comuns que podem ser feitas, tanto no nível superior quanto no nível técnico, né, a interação entre alunos e alunas de níveis diferentes em projetos integrados, em atividades, às vezes até mesmo nas próprias atividades regulares da instituição. Então eu acho que é possível você criar um ambiente em que tanto o ensino superior quanto o nível técnico, né, o ensino tecnológico, possam melhorar o outro, contribuir para que o outro seja melhor do que sozinho seria. Certo. E para o país, professor, qual a importância do ensino técnico? Olha, é fundamental, né? Como eu disse, nenhum dos chamados grandes países, né, os países centrais, países desenvolvidos, nenhum desses países se tornou o que é hoje em termos econômicos, em termos, eu diria até em termos culturais, sem a valorização do profissional técnico. Você precisa ter, né? Você vai vou pegar aqui a Europa como exemplo, na Europa Ocidental, você vai na Alemanha, você vai na França, você vai na Inglaterra, você vai na Holanda, profissionais de nível técnico são classe média. Eles são pessoas que têm uma vida economicamente resolvida, se não, né? Não são ricos, mas como a gente diz, dá para o gasto, né? Vivem bem. E isso é uma coisa que a gente precisa aqui no Brasil. Por quê? Porque existe uma série de atividades, uma série de questões, uma série de problemas que não pertencem à esfera do ensino superior e que você precisa do nível técnico bem desenvolvido para sustentar essas atividades. A gente acha que só quem tem diploma de ensino superior é que resolve os problemas. A gente precisa sim de pessoas de nível superior, né, de diploma de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e tal, mas a gente precisa também de bons técnicos que saibam o que estão fazendo. E isso você só consegue com uma boa educação profissional, né? O tempo das gambiarras, quer dizer, gambiarra sempre vai existir, né? Sejamos honestos. Mas o tempo em que a gente conseguia resolver todas as coisas com gambiarra está passando. Eu penso muito, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo bem concreto, né? A mecânica de automóveis. Houve um tempo que com um alicate e um rolo de barbante você resolvia muitos problemas num Fusca. Hoje em dia, se você não entender de informática, você abre o capô de um carro e fica olhando. Não há nada que você possa fazer ali com um alicate e um rolo de barbante. Então você precisa ter uma formação mais qualificada até para as coisas que a gente consideraria simples da vida cotidiana. Certo. Bem, aqui no CTF somos alunos de ensino médio e técnico, somos concomitantes. Como o senhor vê essa junção? É uma junção que dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho para vocês, inclusive, porque é uma carga horária dobrada, né? É um esforço a mais que você faz. Porém, eu vejo também como uma possibilidade de riqueza muito grande, primeiro porque a formação técnica pressupõe uma boa formação geral também, né? Como eu disse, né? O profissional técnico num ambiente mais sofisticado, numa postura mais sofisticada, ele ou ela tem que também ter consciência do mundo em que está, né? A gente só vai conseguir valorizar profissionalmente o técnico, por exemplo, fazendo política. E política exige uma boa formação geral. Você tem que entender da língua, da história, da cultura local, né? Tem que saber fazer conta muito bem, né? Então, essa formação geral ajuda, vamos dizer assim, em termos instrumentais. Mas eu acho que ajuda também num sentido mais amplo.
Afinal de contas, vocês estão numa idade de formação também para o mundo, para a vida, para as opções de vocês. E a bagagem de um curso que vai se integrando, né, concomitante, mas integrado integralmente, essa bagagem ajuda a ampliar os horizontes. Mas aí para nós, que somos os professores e as professoras, isso também implica um trabalho, porque a gente tem que sentar junto, a gente tem que conversar, a gente tem que pensar as possibilidades de integração, porque isso também não cai do céu, não. Isso demanda trabalho de quem está do outro lado da escola também. Certo. E quais as maiores dificuldades para um recém-formado no ensino técnico? Tá, eu acho que existem as dificuldades, vamos dizer assim, mais gerais, e existem essas conjunturais que a gente está vivendo agora. Mais geral é mesmo esse desafio, né? Sair do ambiente de escola e ir para o ambiente de trabalho é sempre uma dificuldade. Porque na escola, por mais que vocês reclamem disso, é um ambiente controlado, é um ambiente que tem gente para te apoiar, é um ambiente que tem gente para puxar a sua orelha de vez em quando. Quando você vai para o ambiente de trabalho, a relação já é outra. Até o puxão de orelha já vem numa outra perspectiva. E essa mudança, muitas vezes, é um baque. Conjunturalmente, uma dificuldade que eu acho que principalmente quem sai para fazer estágio deve estar encarando agora, é que o nosso mercado de trabalho está desaquecido, né? As atuais políticas governamentais são políticas de desindustrialização, né? De desmanchar o pouco que a gente conseguiu construir, né, no sentido de valorizar a indústria, valorizar o mercado, e isso obviamente faz com que as pessoas tenham muito receio de contratar novos profissionais, de abrir novos negócios, o que torna sempre a saída da escola mais difícil. A esperança é que a gente consiga reverter esse processo no meio tempo aí. E aí eu vou relembrar aqui uma frase do meu pai, de muitos anos atrás, quando eu tinha próximo da sua idade, que ele dizia o seguinte: a situação está ruim para todo mundo, mas uma hora a gente vai conseguir sair do buraco. E na hora que a gente sair do buraco, quem tiver qualificado sai primeiro. Verdade. Então, nesse momento, também vale a pena investir na qualificação, porque ali na frente a gente pode estar melhor e certamente o diploma do CTF vai fazer diferença na hora que as coisas começarem a melhorar. Bem, professor, e como podemos produzir melhores técnicos para tirar o pensamento do adolescente que só o ensino superior é o caminho certo para crescer? Olha, eu acho que a primeira coisa é a gente abandonar esse preconceito de que só quem tem trabalho intelectual ou quem passa por uma universidade é que sabe entender o mundo. São formas diferentes, eu não vou desvalorizar, né, o trabalho da graduação, até porque eu trabalho muito com isso também, mas há espaços diferentes e há um saber fazer que tem que ser muito valorizado, que é esse saber fazer concreto das coisas do mundo, para fazer o mundo funcionar, em que o técnico ajuda muito a gente a perceber como é que funciona isso. Então, se você gosta de trabalhar nas áreas, né? Você gosta de informática, gosta de edificações, gosta de meio ambiente, gosta de eletromecânica, por que não ser feliz fazendo o que você gosta? Porque trabalhar, vamos falar sério, trabalhar, tem dia que ninguém quer ir trabalhar, tem dia que ninguém gosta de acordar cedo, já é difícil normalmente. Se você não optar por uma coisa que você gosta, que você tenha prazer de fazer, fica mais difícil ainda. E eu sei que tem muito jovem que se encontra nessas atividades. Então, enfia a cara, vai ser feliz, vai fazer a vida. Não tenha medo dos outros dizerem assim: ah, mas você não seguiu carreira, não foi para a universidade. Não, mas eu estou feliz, eu estou fazendo o que eu gosto, estou pagando minhas contas, estou construindo minha vida. E é assim que tem que ser, a gente tem que encontrar o nosso lugar no mundo. Certo. Professor, o Cefet de Minas e do Rio, eles não aceitaram a transformação em instituição federal. Por quê? Aí eu preciso voltar um pouquinho e contar a historinha, né? O historiador adora contar uma história. Então, antes do projeto dos institutos federais, houve um momento em que o MEC, ainda no governo do presidente Lula, ele começou a investir num projeto, numa possibilidade de construir algumas universidades tecnológicas. É uma ideia que você tem o MIT nos Estados Unidos, mas principalmente algumas escolas, algumas universidades da Alemanha, que fazem uma aplicação mais direta do conhecimento produzido em busca de soluções para os problemas da sociedade. E havia a
compreensão de que o Brasil precisaria, um pouco o que o ITA faz lá em São Paulo, mas é voltado especificamente para a aeronáutica. Então a ideia é que você precisaria de universidades que façam isso também para outros campos. E aí alguns Cefetes foram meio que convidados pelo tamanho, pela tradição, pela qualificação do corpo docente, a investirem nessa direção. O Cefet do Paraná efetivamente conseguiu, o processo foi completado, ele se transformou em Universidade Federal Tecnológica do Paraná. O Cefet Rio e o Cefet Minas, por algumas questões de política interna e de política externa, o processo não se completou, né? E aí, no meio do caminho, surgiu também o projeto dos institutos, que tem seus méritos para as escolas pequenas principalmente, que estavam soltas, isoladas. Foi um ganho de escala, foi um ganho de qualidade, mas que para nós significaria reverter um processo já de 5, 6 anos que a escola estava se direcionando para isso. Foi realizada uma ampla discussão, uma consulta interna da comunidade, docentes, discentes participaram da discussão, e a comunidade optou por continuar seguindo o caminho que tinha sido traçado antes. Como a ideia dos institutos, o projeto era por adesão, nós não aderimos, né? Então, a Universidade do Paraná foi criada, todos os outros antigos Cefetes aderiram ao projeto dos institutos federais e ficamos, Cefet Minas, Cefet Rio, como Cefetes ainda, já que não dava para avançar, que continuássemos então no projeto que já tínhamos. Bem, professor, agradecemos a sua presença desde já na participação aqui do Radiotech Entrevista. Então é isso, galera, está chegando ao fim mais uma edição do Radiotech Entrevista. Deixe o seu like, se inscreva no canal TV Radiotech, comente o vídeo e não se esqueça de seguir a rádio nas redes sociais, que está na descrição do vídeo. Valeu, até a próxima.